E no Vascão da Gama, cara, temos alguns pontos aí pra esclarecer no Vasco, hein? Vasco também indo pra essa data FIFA com um ambiente, não vou dizer pesado, porque aí seria um julgamento meu, né? Mas o ambiente do Vasco tá naquela de um time que voltou a embalar uma sequência negativa de resultados. Então, assim, amanhã teremos uma coletiva do presidente Pedrinho. Eu vi pessoal na internet, nas redes sociais, fazendo perguntas. Ele tinha bloqueado algumas pessoas, até o nosso colega Lucas Pedrosa postou que foi lamentável bloqueado. essa postura do Pedrinho, tá? Aí depois voltou, aí ele privou a conta. Aí outros veículos até dizendo também que o Pedrinho deixou de seguir, ou então bloqueou também, aí depois desbloqueou, mas não deixou seguir de volta. Então, assim, uma postura que tá gerando um burburinho nas redes sociais do Vasco, por parte dos torcedores. E amanhã ele vai dar uma coletiva às 15h, mais os pontos que eu acho importante, além, não sei se isso exatamente vai ser perguntado de cara, mas em algum momento vai ser perguntado, né, sobre os questionamentos dos torcedores. Mas, por exemplo, questão da SAF, né, porque ora o Vasco solta uma nota dizendo uma coisa, aí alguns colegas dão uma informação, eu trouxe algumas informações já aqui também que vão no sentido contrário disso, mas temos que esclarecer isso, uma posição oficial do Vasco, né, independente se a informação é A ou B, tem que ter a posição oficial também do Vasco nesse sentido. Ele vai falar, Pedrinho amanhã, espero que fale sobre isso também com detalhes, né? Outro ponto, potencial construtivo. Como é que tá essa venda? O Vasco uma hora falou uma coisa, outra hora falou outra também. Alguns colegas dão uma informação, eu já trouxe vários interessados, isso não andou. Como é que tá isso? Vai ter a reforma de São Januário? Não vai? Né? Rafael Paiva, vai ter continuidade no trabalho? Não vai? Então, são muitos pontos que eu não esperava também sobre ambiente, Gabriel Farias, ter esse peso nessa reta final de temporada pelo que o Vasco vinha fazendo. Mas, de fato, a sequência ruim que o Vasco tá entrando de novo nessa data FIFA deixa um ambiente não muito legal, né? A postura do Pedrinho é uma postura infantil com relação às críticas que ele vem recebendo, bloquear torcedores ou até jornalistas. O caso do Lucas Pedrosa, eu tenho certeza que o Pedrosa em nenhum momento ofendeu o Pedrinho, em nenhum momento fez algo que atingisse o Pedrinho pessoalmente. A função do cara é questionar, é cobrar do Pedrinho soluções, é cobrar do Pedrinho indicações de qual caminho ele vai seguir para toda essa situação do potencial construtivo, sobre a situação da SAF, e o Pedrinho na posição que ocupa. Pelo amor de Deus, Pedrinho, pô, tu foi jogador, cara. Foi jogador de time grande, jogou no Vasco, no Palmeiras, tu não sabe como é que é a pressão, irmão. Tu sentou na cadeira sabendo como seria. E assim, Pedrinho tem vários acertos, pô, pegou o Vasco numa situação complicada, deu uma organizadinha na casa, o Vasco respirou no Brasileiro. Da Justiça, que foi cara, certeiro. Ele correu um risco grande de assumir um Vasco, degringolar, ser rebaixado de repente. E ele teve vários acertos no meio do processo. Pô, não dá pra entrar nessa agora, se fechar pras críticas, bloquear, não aceitar seguidor. E de alguma forma, se o Pedrinho quer usar a rede social, então, pra se comunicar com o torcedor, como ele já utilizou, ele tem que aceitar também que essa rede social seja objeto de cobrança. Eu sei que rede social é tóxica, tem torcedor que parte pra ofensa, pra ameaça, e isso realmente não é legal, bloqueia mesmo, denuncia, processa, faz o escambau. Agora, privar, né, que meios de comunicação cheguem com a cobrança, ou privar que o torcedor faça um desabafo, uma cobrança, ele não é o caminho. E a gente tem acompanhado, né, Zé, como é que o ambiente no Vasco mudou. Porque o time vinha numa sequência muito boa de resultados com o Rafael Paiva, sem perder. E acabou que próximo à eliminação na Copa do Brasil, o clima não ficou tão bom assim depois, né, da eliminação na Copa do Brasil. Porque no Campeonato Brasileiro o time simplesmente parou de pontuar. Teve 2 boas vitórias contra Cuiabá e Bahia, mas de lá pra cá também não venceu mais. Amanhã teremos à tarde uma entrevista coletiva do presidente Pedrinho, que a coletiva vai ser em São Januário às 15h para que ele esclareça os pontos. Teve uma nota recentemente que falou que não teve proposta nenhuma de investidor nenhum. Então fica pra gente que tá de fora, às vezes, uma informação desencontrada e informação oficial, né? Não informação apurada. Então amanhã também é uma oportunidade para que o Pedrinho esclareça isso. Então isso tudo acaba gerando um clima que ainda mais pesado nessa reta final de temporada do Vasco, que tá vendo a chance de G7, de ir pra Libertadores, ficar pra trás e tendo que se virar com o que tem pra planejar o ano que vem. O ambiente não é dos melhores, né, Vitor? Não é, tem post do Verratti enigmático aí. Não entendi né? nada daquilo. Ninguém entendeu, né? A não ser o dono da indireta, né? Isso. Que a gente não sabe pra quem foi. Pra atingir o Guerreiro. Não, a mim não tem nada a ver com isso. Agora, o ambiente tinha melhorado bastante. Vitórias alegram o ambiente, derrotas deixam o ambiente pesado. Isso é natural. Vamos ouvir o que o Pedrinho tem pra falar, né? Nessa entrevista, para que ele consiga trazer de volta a paz do Vasco. O Vasco precisa encerrar o campeonato com o mínimo de dignidade, precisa voltar a pontuar, se ainda tá sonhando com o Libertadores. A gente acabou de falar do Galo. O Galo perdeu a Copa do Brasil. O Galo tende a voltar pro Campeonato Brasileiro com um pouquinho mais de força para garantir justamente essa vaga na Libertadores do ano que vem, o ano não se tornar uma completa tragédia.
Então o Vasco vai ter que tomar cuidado com o Atlético Mineiro. O Vasco precisa voltar a pontuar, né? Os últimos meses do Vasco no Campeonato Brasileiro foram muito ruins. E aí você tem aqui essas postagens enigmáticas. Aí você gera especulações, é normal. Parece estar evidente que alguns jogadores já não suportam mais jogar com o Rafael Paiva. Agora foi a vez do Verratti soltar indiretas. O Romualdo não dá nem pra dizer que a indireta foi pro Paiva. Ele vai dar uma indireta pro treinador pelo Instagram. Será que ele tá mandando pra esposa dele? Já contaram pra ele, irmão, chama o Paiva e conversa você. Então assim, eu Ele não pode estar resolvendo um problema em casa, igual o Emerson no Rodrigues? Instagram, pô. Ué. Igual o Emerson Rodrigues, pô, que brigou com a esposa e falou que não foi treinar por causa disso. Acho muito difícil. Mas é ter ruim sido quando preocupado. esses caras fazem É isso, ruim, né, cara? e ele não vai dar entrevista pra dizer pra quem era indireta. Vai ficar no ar aí, você que lute pra descobrir pra quem é. Cara, e esse clima bélico aí do Pedrinho com alguns colegas de imprensa, hein? Vamos esperar agora a entrevista pra ele resolver, responder. E acho que o Pedrinho só precisa entender, eu acho que ele já entendeu isso, né? Ele pediu até desculpa pra alguns. Ele precisa entender que a imprensa é um canal de comunicação com o torcedor, né? Os clubes têm os canais oficiais, mas a imprensa tradicional, ela noticia o que o clube às vezes não quer que seja noticiado e noticia a agenda positiva também. Tomara que nessa entrevista ele esclareça e a gente consiga entender o que está acontecendo. O Breno Barreto nunca mais viu a jogada do Piton na segunda trave pro Verratti. Parece que os jogadores se desencontraram. A jogada forte do Vasco não é a mais praticada. Aprenderam a marcar, né? Pois é. Os caras não têm mais espaço. Como o Piton caiu de produção também. Ofensiva e defensivamente falando. A bola não chega limpa, né? Não é nem evitar o cruzamento, mas sim evitar que o Piton chegue na linha de fundo. A bola chegue redonda pra ele. Sabe quem faz muita falta? O DVD, que joga por dentro, pela esquerda, da esquerda pro centro, puxa o marcador e deixa o corredor livre pro Piton avançar. O Emerson Rodrigues não faz isso. Sinceramente, não entendo o Paiva. Essa mania, síndrome dos mesmos não colocar o suíço, insistente com Galdames. Ele vai precisar trocar o esquema, né? O esquema já tá manjado. O Vasco não tem peças suficientes para jogar no esquema tático que agrada ele. O Maxime não consegue se encaixar ali. Eu acho que o Vasco vai precisar mudar o jeito de jogar. A Copa do Brasil acabou ontem e o que tem a ver com o Vasco? Bom, o Gigante da Colina simplesmente fez o artilheiro da competição, Pablo Verratti, o pirata. Só na Copa do Brasil foram 7 gols e gols decisivos ao longo da campanha. O Vasco que bateu na trave, perdendo para o vice-campeão Galo, Atlético Mineiro, nas semifinais da competição. Mas vai ter um nomezinho lá na história da competição da edição de 2024, com o pirata Pablo Verratti com 7 gols, sendo o artilheiro da competição.